Olá, meninas! Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratas? Fui lá no áudio da Natália pegar esse início aí que é babado, né? Então, gente, já quero pedir desculpa aí pelos ruídos que terão. Agora, a minha vizinha que tá super empolgada parou de ouvir, né? Mas daqui a pouco, quem sabe? E fundo de criança que vai ter com certeza. Gente, eu separei aqui algumas coisas a respeito do meu capítulo. E eu separei de uma forma aqui que é só Jesus que vai me ajudar para eu concatenar isso aqui, porque eu tenho uma dificuldade de organizar ideias que vocês não têm noção. Mas vamos lá. Abramos vossas Bíblias aí em João 15, né? Seu amigo João. E aí, gente, do versículo 1 até o 11, ele vem falando sobre essa questão do enxerto, né? Da videira e tal. Então, vamos lá. Primeiramente, Jesus aqui no nosso capítulo, Jesus, ele é a videira. Deus, ele é o agricultor, como ele já diz, e nós somos os ramos. Esses ramos, gente, não são os ramos originais que ele fala, né? Nós somos os ramos separados que foi enxertado na videira, minha videira. E aí, eu separei algumas coisas aqui sobre essa questão do enxerto. O que é enxerto? É a operação que se caracteriza pela inserção de uma gema, broto ou ramo, que é o que nós estamos falando, de um vegetal a outro vegetal, para que se desenvolva como na planta que o originou. Gente, o ser humano ele era para ser realmente a origem, né? Semelhante, não, lembra? Para ser a origem, ser originado de Deus. Porém, depois do pecado, nós acabamos nos originando, nós hoje em dia estamos originados no pecado. Por isso nós viramos um ramo, infelizmente. Um ramo desgarrado, um ramo sem vida, na verdade um ramo prestes a morrer. E para que isso não acontecesse perpetuamente no fogo no inferno, ele nos enxertou na videira, que é Jesus, uma nova chance, né? Então, gente, a enxertia é uma técnica importante para a produtividade na fruticultura, tá? Então, pega isso aí, segura isso aí. A função dessa técnica é proporcionar o desenvolvimento de uma nova planta a partir da união do tecido vegetal de diferentes espécies. E quando usar essa técnica? Normalmente na agricultura eles usam quando o solo tem bactéria e fungos. O que isso te lembra? Pecado? Hã? E só o porta-enxerto resiste às pragas. E o outro é quando se quer produzir um fruto de mais qualidade. Vocês estão entendendo, gente? Olha, Deus é incrível. E aí eu coloquei aqui algumas palavras atreladas ao enxerto, né? No meu entendimento. Que é a produtividade. Quando se tem enxerto, tem produtividade. Tem que ter paciência, porque demanda um tempo para aquele enxerto te dar uma resposta se ele funciona, tá funcionando ou não. E no nosso caso não tem como não funcionar, né, esse enxerto aqui. Trabalho minucioso e trabalho duro, porque demanda uma certa inteligência, demanda uma certa pesquisa da parte do agricultor, né, de ver aonde enxertar, qual ramo, em qual árvore, né, aonde aquilo vai dar certo ou não. E é trabalho duro porque é tudo manual. É tudo manual. Multiplicação, resultado perpétuo, porque depois que enxerta, filha, se torna um só, né? E se deu certo aquele enxerto, a produtividade,
ela é perpétua, o funcionamento daquele enxerto é perpétuo, tá? Então, gente, os ramos com bom fruto, ele dá cada vez mais frutos. Então, se aquele enxerto deu certo e deu fruto uma vez, ele vai dar vários e vários e vários frutos. Porém, aquele ramo que não dá fruto, ele é cortado e jogado no fogo. Então, se nós somos um ramo infrutífero, nós temos que ter muita atenção, porque o fim desse ramo sem fruto, vai ser o fogo do inferno, né? Então, vamos frutificar, né, rapaziada? Gente, não é possível frutificar longe da videira. Um ramo longe da árvore é um ramo morto, não serve para nada. E o ramo que não tá nele é um ramo sem fruto automaticamente. Não adianta, tá? Provavelmente eu me embananei aqui, não devo ter falado tudo o que eu quero falar, mas é sobre isso. Vamos dar o segmento aqui. Parei pra dar uma respirada, que eu tô nervosa. Gente, então, resumindo sobre o enxerto, nós fomos recolocados na... Como é que eu vou apagar isso agora? Não vou saber cortar, não. Gente, então, resumindo, o pecado nos separou da árvore. O agricultor nos recolocou numa nova árvore, que é Jesus, para que nós tivéssemos a oportunidade de frutificar, tá? Então vamos lá, gente. Se eu tiver errado, depois vocês me corrijam aí, que eu tô apta para receber a correção e aprender mais, tá? Do 11 ao 15, Jesus enaltece a ideia de que mesmo ele sendo Deus, nós temos acesso total a ele, assim como um amigo tem um ao outro, e não como servos. Servos, no caso, nesse servos aqui é de servir mesmo, de servo, senhor, porque o servo, a Bíblia diz aqui, que o servo ele não tem parte do que o seu senhor faz ou deixa de fazer, ou sobre as coisas. Já nós participamos de tudo, porque ele nos deixa saber. Tudo referente ao que Deus planeja para nós, Jesus ele vem e nos dá essa... E nos fala, né? E compartilha conosco qual é a vontade do Pai. Então não somos servos, nós somos amigos. Aí eu botei aqui, e não como servos, pois participamos de tudo com ele. Inclusive, eu lembrei, gente, inclusive na vinda dele, né? Quando a gente, na parte em que a gente volta para lutar contra Satanás, com Jesus podia lutar sozinho com os anjos, não podia? Os anjos lá, tudo poderoso, tudo incorruptível já. Nós vamos ser também incorruptíveis e vamos voltar, nós vamos participar de tudo junto com ele. Quando eu falei isso pro Felipe, que a gente vai guerrear com ele, eu falei, caraca, a gente vai voltar boladão com Jesus como? Lutando, derrotando vários demônios, vários satanás. E... gente, é muito maneiro. Quando eu lembro, quando eu penso nisso, eu fico doidinha. Deu nem pra perceber, né? Então, vamos lá. No versículo 16, ele fala sobre a eleição e a função. Ele nos escolheu para ir e frutificar. Você pode ler lá. Eu vos escolhi para que vades e frutifiqueis, tá? Primeiro, ele nos escolheu para quê? Pra gente ir pelo mundo, lembra? E frutificar. E para que esses frutos, gente, não morram também, tá? São frutos permanentes. Então aqui no versículo 16 ele dá uma lembrada aqui na grande comissão, né? Estar nele nos dá o direito de pedir ao Pai em nome dele. Por quê? Não tem como chegar a Deus se não for
passando primeiro por Jesus. E o Pai nos concede. Afinal, não tem como chegar ao Pai senão por Jesus. Né? Já falei isso. No versículo 17, ele nos manda amar uns aos outros, assim como ele nos ama. Né? Eu entendo como o amor ágape, né? Esse amor sacrificial que nós aprendemos, né? Que nós devemos amar os nossos irmãos como ele nos ama, a ponto de dar a vida por eles. Que o Senhor nos batize com esse amor. Do versículo 18 ao 19, ele se coloca à frente de nós como um escudo, né? Se o mundo nos odeia, ele odeia ele primeiro. O mundo nos odeia porque nós fomos separados, retirados dele, como filhos do pecado. E ele nos separou. Paradinhas, porque às vezes eu escrevo as coisas que nem depois eu não entendo a minha letra. Eu sou dessa, tá? Então, ele nos tirou do mundo e o mundo se morde. Por isso. Porque nós somos escolhidos. Tô brincando, mas é porque eles não conhecem a Yahvé, né, gente? No versículo 20, ele nos lembra que somos dele. Tá? Ele fala aqui, só voltando um pouquinho, aqui quando ele diz assim, lembrando aqui que assim como um senhor, deixa eu ler aqui o 19, rapidinho. Não, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Mas quando ele diz essa questão aqui de não é o servo maior que o seu senhor, ele tá querendo, gente, não falar que nós somos o servo, porque logo lá no começo ele diz que nós não somos como servos, nós somos amigos. Mas ele está dizendo servos no sentido de que nós pertencemos a Deus, assim como um servo pertence ao seu Senhor, né? Nós pertencemos ao Senhor, porque nós estamos enxertados nele, nós somos dele agora, né? Então, se somos dele, ele tem o domínio sobre a nossa vida, né? Então, ele nos lembra que se somos dele, todo mal, perseguição contra nós é recaído primeiro sobre ele. Assim como o bem também, tá? O mal que nos maldizem, as coisas más que fizerem contra nós, fazem contra Deus, porque nós somos dele. E aquele bem que também fazem a favor de nós, também vai a favor dele. No 21, ele nos deixa ciente que tudo isso é por causa do nome dele, porque o mundo não conhece Yahvé. Então toda essa perseguição aí é por causa do nome dele. Eles não conhecem a Deus. Então se falamos, falamos sobre Jesus, eles nos odeiam, porque eles não conhecem a Deus. Do 22 ao 24, não é pra entender, gente, que eu falo tanto, eu explico tanto que nem eu mesmo entendo. Mas eu entendi, tá? É isso. Do 22 ao 24, Jesus ele diz que não... Olha aí, eu não entendendo a minha letra, ó. Calma aí, uma paradinha. Do 22 ao 24, gente, eu entendi o seguinte. Jesus falando pra eles que se ele não tivesse falado pra eles sobre pecado, essas coisas, eles não saberiam que estariam pecando. Então eu entendi que seria como assim, se eu não tivesse falado, vocês estariam na ignorância, aí tudo bem, né? Só que agora eu tô falando com vocês, então não tem mais pretexto pra vocês ficarem pecando. Entendeu? Não tem motivo mais pra pecar. E quem odeia a Jesus, porque fala essas coisas, odeia também ao Pai, né? Do 25 ao 27, Jesus afirma que o que odeia a ele também odeia o Pai, e que essas pessoas serão responsáveis por suas escolhas, tá? Mas, apesar desse ódio gratuito, que era necessário para que as escrituras fossem cumpridas, Jesus proporcionou formas do mundo receber um testemunho seu. E aí, o que é testemunho, gente? Testemunho vou falar o que eu coloquei, o que é testemunho aqui dentro do que a gente está falando. É declaração, depoimento de uma ou mais pessoas que tenham afirmações fundamentadas
um depoimento, uma comprovação. Ou seja, tudo isso através do Espírito Santo e através de nós também, que hoje somos testemunhas de Jesus aqui na terra. Testemunhas para falar que Ele é a verdade e a vida. Nós somos fundamentadas nisso. E, gente, dentro de toda essa minha enrolação de vai e volta, de volta, eu espero que vocês tenham conseguido me entender, porque eu mesma não me entendo, mas eu espero que vocês tenham conseguido me entender, porque eu entendi essa passagem aqui. Mas talvez eu não consiga falar, não consiga me expressar da maneira devida, né? Porque eu não sou uma expositora braba, né? Como algumas aqui. Então, me perdoem. E talvez eu cante isso aqui que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá bom? Foi um prazer. Foi isso aqui, fiquei nervosa. Mas tamo aí, deu tudo certo. Um beijo, galera.